Nesta tarde, senhor presidente, deverá ser votado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal um projeto de emenda à lei orgânica do DF que, se aprovado, representará um grande retrocesso à cultura do Distrito Federal. A pretexto de se adaptar à Constituição da República, a proposta feita pelo governo do Distrito Federal abre a possibilidade de se anular os efeitos da criação do Fundo de Apoio à Cultura, o único mecanismo específico para o fomento cultural do Distrito Federal. A proposta, senhor presidente, dá poderes ao Executivo para remanejar e utilizar recursos do Fundo de Apoio à Cultura em outras áreas do governo, o que é um grave retrocesso. É o segundo golpe do governo do Distrito Federal, desde o ano passado, contra o FAC, que é a conquista mais concreta dos artistas de Brasília. No ano passado, ao apagar das luzes, o governo conseguiu aprovar a Lei Complementar número 872 de 2013, que tem o mesmo teor dessa proposta, mas diz respeito apenas aos recursos do ano passado. Agora, com a proposta de emenda à Lei Orgânica do DF, número 57, querem ampliar esse direito de apropriação do FAC para qualquer ano, em qualquer período, ou seja, querem carimbar para sempre o direito de abocanhar o pouco que se tem pela cultura no Distrito Federal. Para se ter ideia, somente com a Lei Complementar número 872, foram retirados cerca de 9 milhões de reais de recursos do FAC, que deveriam ser destinados a projetos no início de 2014, conforme noticiou a imprensa. E esses recursos, qual é a prática do governo do Distrito Federal? Cria enormes dificuldades na apresentação dos projetos, uma enorme burocracia, enormes entraves, dificultando a apresentação dos projetos, o que faz com que os recursos acabem sobrando e, ao final do ano, são remanejados para outras áreas. No ano passado, por exemplo, tivemos casos de peças de teatro que quase foi cancelada, porque mesmo depois de ter sido aprovada no ano passado, com a promessa de pagamento e a abertura da conta para receber os recursos, estreou sem ter recebido nenhum centavo dos recursos a que tinha direito. O governo do Distrito Federal só liberou os recursos depois do caso ter sido noticiado pela imprensa local. Diversos artistas e produtores das cidades iniciaram uma ação popular a fim de restituir aos cofres do Fundo de Apoio à Cultura tudo que dele foi retirado com base nessa lei inconstitucional. Houve até mesmo manifestação do Ministério Público, que entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar número 872. Mesmo depois disso, o governo decidiu bater na mesma tecla e apresentou a proposta de emenda à Lei Orgânica do DF, de número 57. Soube há pouco que os artistas da cidade estão trabalhando nesse momento para que essa lei seja alterada na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estão procurando o governo do Distrito Federal, estão procurando o deputado Cláudio Abrantes, que é o presidente da Frente Parlamentar da Cultura, e o deputado Cláudio Abrantes se comprometeu a apresentar uma emenda para garantir a excepcionalidade do FAC em relação aos demais fundos especiais do Distrito Federal, ou seja, estamos na esperança de que a Câmara Legislativa modifique essa intenção do governo do Distrito Federal e preserve os recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Foi com muita dificuldade e muita mobilização que o Movimento Cultural de Brasília conseguiu aprovar em 2008 a proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, que vinculou 0,3% da receita corrente líquida do Distrito Federal para o FAC. Esperamos que o governo honre com este compromisso. Quero aqui, senhor presidente, ler uma manifestação de diversas entidades culturais da cidade que manifestam preocupação com essa iniciativa do governo do Distrito Federal e que enviaram um documento, uma carta, um manifesto à Frente Parlamentar da Cultura
da Câmara Legislativa do Distrito Federal. As instituições, e passo a ler agora, as instituições, entidades, grupos e agentes signatários deste documento, todos relacionados à produção cultural do DF, vêm solicitar aos parlamentares dessa frente que estejam atentos à votação da proposta de emenda à Lei Orgânica 57/2013, tendo em vista que ela abre possibilidade de se anular os efeitos da criação do Fundo de Apoio à Cultura do DF, único mecanismo de amplo acesso dos artistas e produtores culturais do DF. Na prática, a alteração que o governo propõe no parágrafo 14 do artigo 150 da Lei Orgânica possibilita que a administração impeça a plena aplicação dos recursos financeiros do FAC assegurados pelo parágrafo 5º do artigo 246 da Lei Orgânica do DF. Nesse sentido, solicitamos que a Frente Parlamentar da Cultura mobilize os deputados para defender a cultura do DF, colocando o fomento à cultura nas exceções previstas nos inciso 1 do parágrafo 14 do artigo 150 da Lei Orgânica do DF. Salientamos que o argumento que o governo de emenda à Lei Orgânica não se aplica ao Fundo de Apoio à Cultura. Quero aqui registrar que essa carta assinada pelo Fórum de Cultura do DF, pela Rede de Empreendimentos Culturais, pelo Conselho de Cultura, pela Companhia daqui Teatro, Associação de Cultura de Classe, Fórum de Teatro do DF e várias outras instituições. Quero aproveitar, senhor presidente, também para registrar hoje o Dia da Dança, e que também há, neste momento, hoje, uma manifestação de todos os profissionais de dança do Distrito Federal, protestando contra a falta de política por parte do governo do Distrito Federal. Segundo os profissionais da dança, há descontinuidade das ações, pela falta de apoio aos grupos, e não existem espaços públicos para a prática do ensino de dança, assim como oferta de espaços para exibição. A remuneração dos formadores é precária, dependendo de outras formas. Não há bolsas para os alunos em formação, não há recursos para deslocamentos e troca de experiência e aprendizagem em outros lugares, e o ensino e a prática de danças não estão em todas as cidades. Faltam recursos para deslocamentos, equipamentos, manutenção dos alunos. As reivindicações do segmento são reforma do centro de dança com devolução do cargo para ser indicado pela classe, criação do corpo de baile do Distrito Federal, políticas públicas para os grupos de dança, criação da Escola Oficial de Dança do DF, estabelecimento de políticas públicas para a área e desenvolvimento de programas que contemplem as atividades em todo o Distrito Federal. Portanto, fica aqui a nossa manifestação em defesa do Fundo de Apoio à Cultura e de celebração pelo Dia da Dança, mas colocando as reivindicações da categoria para o governo. Obrigada.